Quantas vezes, gente, nós ficamos remoendo um problema, reclamando de algo que está acontecendo na nossa vida, vendo toda a catástrofe que está envolvida nesse problema e nós não conseguimos sair. A gente se considera vítima, a gente às vezes se considera impotente, sem ação. Quantas vezes você já esteve nesse lugar de ficar procurando uma saída para algo e não conseguir encontrar? Digamos que você tem um problema na sua casa, você quer fazer uma mudança, mas não consegue. Eu preciso sair desse lugar, como diz uma amiga minha, e ela realmente não consegue sair. Será que é porque ela não tem uma oportunidade de sair? Ou será porque ela mesma está se sabotando? Ela tem um ganho secundário em ficar num lugar que ela não está se sentindo bem. Esses ganhos secundários que a gente tem, eles não são muito claros. Na verdade, são totalmente inconscientes na maioria das vezes. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós estamos numa situação problemática, uma situação difícil, que faz mal pra gente, mas a gente fica ali achando que não tem uma saída. Mas na verdade a gente não foi buscar essa saída, ou a gente se sabota para que essa saída de fato não seja encontrada, porque algum ganho nós temos de estar ali. Às vezes ficar remoendo o nosso passado, ficar numa situação difícil em que, por exemplo, somos abusados moralmente, nós podemos ficar na mesma situação porque ali nós ficamos nesse papel de vítima, dizendo inconscientemente para o outro: olha, você tem culpa, olha o que você me faz passar, eu sou a vítima aqui. Claro que são diversas situações pelas quais a gente passa e nós não conseguimos sair e culpamos o mundo externo e culpamos as pessoas e culpamos o mundo por nosso não movimento. Só que às vezes, gente, e muitas vezes, nós estamos enrolados, nós estamos trancados por a nossa própria mente. Nós criamos uma situação na nossa mente de que nós vivemos um problema e nós não queremos sair. Ou também nós podemos ter passado por histórias difíceis e ficamos presas a essas histórias e não conseguimos nos mover, porque a gente acha que ainda está naquele lugar de prisão. Só que nós não paramos para pensar que hoje não é mais aquele tempo que aconteceu. Então a gente pode se sentir numa confusão danada na nossa mente, um enrosco profundo, em que realmente nós dizemos: não, mas não tem o que fazer nessa situação. Só que essa situação que nós estamos vivendo agora, ela foi plantada algum tempo atrás, ou bem lá atrás. E a vida foi nos mostrando caminhos para sair. Às vezes a vida foi nos dizendo: olha, você tem que passar por isso para que você possa realmente dar um passo, evoluir na sua vida, ter certos aprendizados. Só que chega um momento que a gente pensa: nossa, eu acho que eu aprendi, e agora? Eu fico aqui? Ou o que eu não aprendi ainda que eu continuo patinando no mesmo lugar? A vida nos traz diversas oportunidades todos os dias. Alguns dias a gente consegue enxergar a oportunidade, outros dias não. A gente fica ali insatisfeito, fica reclamando. Só que quando a gente está numa dificuldade, muitas vezes nós não somos puramente vítimas de algo, de alguém, de uma situação ou de algo que nos fizeram, mas a gente é vítima da nossa própria mente, da arapuca que a gente criou para nós mesmos. Ah, não, eu não criei nada para mim, eu estou tentando melhorar, estou tentando sair dessa situação, mas não consigo. Só que muitas vezes nós temos tudo para poder mudar a situação e não queremos, porque de alguma maneira está confortável estar nesse lugar. Nós temos os braços amarrados, podemos ter, só que às vezes nós esquecemos que nossas pernas estão livres para correr. Às vezes aquele problema gigante que estava acontecendo na nossa vida, ele já se transformou, ele não é mais tão gigante, a gente já continua acreditando que é. A nossa mente está criando, nós estamos nos barrando de viver a própria vida, de seguir as nossas escolhas, de seguir os nossos caminhos, e isso se deve também à nossa percepção do mundo, ao nosso medo do que os outros vão falar da gente. Se a gente bancar aí, como eu digo às vezes no tarô, o louco,
e simplesmente deixar aquilo que a gente não quer mais para trás. Muitas vezes nós estamos engatados num problema, estamos nos sentindo trancados porque nós não damos um passo. Porque nós criamos a própria situação de ficar ali cerceado, sendo que nós temos a oportunidade de sair, de mudar. Então, o que eu queria trazer para você hoje é para refletir junto comigo o quanto nós estamos amarrados a conceitos, a ideias, o que impacta na minha vida hoje se eu tomar uma decisão, se eu tomar uma mudança. Ah, mas você pode dizer para mim, tá tudo bem, mas como que isso vai chegar para o outro? Não importa. A gente respeita a jornada do outro, assim como ele respeita a nossa jornada, ou pelo menos deveria respeitar. Então, quando nós estamos emperrados, sem tomar ação, precisamos olhar de fato a quem nós tememos, ao que nós temos medo para enfrentar essa mudança. Por que nós não conseguimos sair do lugar? Será que é um vínculo com alguém? Será que é uma lealdade com alguém, com a família, com uma pessoa, com o trabalho? Será que tem algo ali de muito moralismo por trás dessas ações que nós não conseguimos tomar? Crenças. Quando a gente começa a se permitir, pelo menos, analisar essas travas que nós temos, se a gente for lá no fundo investigar, nós podemos encontrar uma surpresa de que a gente está no mesmo lugar. Não é porque a gente não quer mudar, mas é porque nós temos medo de como o outro, de como o mundo, de como as pessoas vão reagir, nós temos medo do que vai acontecer depois, nós temos medo daquilo que é incerto. E quem sabe o que é certo? A gente não tem garantia de nada. Toda ação que a gente toma hoje, a gente até pode ter um planejamento, um vislumbre de como as coisas vão ser, mas a gente de fato nunca sabe como elas vão ser. Se você está se sentindo preso e pensa em ter uma certa liberdade, o que é que te dá liberdade? Que lugar você gostaria de estar? Que sensação que você tem quando se imagina nesse lugar, nesse trabalho, uma nova relação, ou sem ninguém? Traga para você com sinceridade quais são os lugares, situações, momentos, trabalhos que você se sente alegre e leve. Nem tudo precisa ser fácil, mas pode ser leve dentro da gente. Quando você está num trabalho, por exemplo, que ele tem uma carga grande, né, de trabalho, o peso daquele trabalho, mas ao mesmo assim você sente que é bom, estou cansada, mas valeu a pena esse dia de hoje. Isso é o que te movimenta para vir. Agora, se você se sentir cansada e ficar reclamando e não tá legal, o que você faz para mudar? Essa semana eu não tive realmente tempo de tirar o tarô da semana. Era a segunda, 10 da noite, quando eu finalmente me centrei aqui para fazer essa tiragem de inspiração da semana que eu coloco toda segunda-feira. Eu tirei a carta, eu compreendi o que estava querendo dizer, só que eu já estava cansada, eu estava precisando descansar, dormir, e eu ainda teria que escrever o texto, não iria gravar vídeo aquela hora, eu teria que escrever, e isso ia levar um tempo, e talvez passasse ali 30, 45 minutos, até montar também a arte da foto que eu fiz da carta do tarô, ia levar pelo menos 1 hora. Eu falei, não, muito tarde, amanhã eu acordo às 5 da manhã, eu largo isso. Eu devo isso para alguém? Não. É um compromisso comigo, né? É um compromisso que eu assumi comigo mesma, também de colocar nas minhas redes, mas se eu não colocar hoje, nada vai acontecer de tão grave. Então, eu abri mão, me desprendi dessa necessidade de fazer algo, né? Não deu para fazer, não deu, soltei. E qual foi a carta que eu tirei e que tem a ver com tudo isso que eu tô falando? Esse 8 de espadas, que fala justamente desses aprisionamentos, situações difíceis, que não são propriamente externas,
são situações que nós mesmos nos colocamos. Então, quando a gente assume um compromisso e a gente não, às vezes, consegue cumprir, e um compromisso que é basicamente com a gente, quando a gente cria situações que nós mesmos ficamos presos, isso tá como um problema somente pra gente e só cabe a nós resolver. Então que a gente possa se libertar desse peso de ter que fazer as coisas de um jeito que pode ser diferente. A gente pode tomar uma atitude sabendo que correr o risco faz parte da vida e nada mais libertador do que correr riscos enquanto nós fazemos aquilo que nós queremos. Mas claro, sempre respeitando o outro também, só que preservando a nossa liberdade. Então que nós possamos olhar de fato para aquilo que nos deixa felizes, alegres, com vontade de mudar aquilo que nos dá satisfação interna, por mais difícil que seja. Aí está a nossa própria liberdade, aí não tem amarra nenhuma que prende a gente, porque toda amarra está na nossa própria mente, está nas nossas crenças, dos nossos apegos, nos nossos medos e inseguranças. Que nós possamos ficar livre de tudo isso e ter dias com muito prazer, muita alegria, muito trabalho sério, mas com leveza. Até a próxima!